A filosofia é um domínio, né, de estudos que pensa o que há de difícil resposta, o que talvez nunca possa ser respondido. Bem, a pergunta sobre o que é filosofia é uma pergunta já filosófica para a qual não há resposta fácil de modo algum. Eu prefiro responder essa pergunta dizendo que a filosofia é um certo tipo de atitude diante do mundo, é um tipo de atitude em que a gente busca respostas para questões que não são questões para as quais as ciências já bem estabelecidas dão respostas. Eu diria que a filosofia é aquilo que serve para tudo. Tem uma frase que eu gosto muito do Albert Camus, que é o autor, o pensador, o filósofo que eu me embaso, que a filosofia serve para tudo, até mesmo para transformar assassinos em juízes. A filosofia, para mim, é a disciplina do pensamento. Não uma disciplina qualquer, ou uma disciplina como qualquer outra, mas aquela pela qual os objetos ganham em clareza e tornam-se compreendidos por nós. No meu livro, eu tento pensar o estatuto de filósofo, né? Muito a partir da reflexão cartesiana, em que o filósofo é aquele que estuda. Todos podem ser filósofos, né? E todos têm essa experiência quando estudam. O filósofo é aquele que, pelo hábito, né, passa a ter como característica da sua personalidade o estudo, passa a ser um estudioso. No meu livro publicado na Edufo, eu discuto a concepção de Aristóteles acerca da dialética. Dialética era um tipo muito específico de debate que havia e era bem estabelecido na sociedade grega. E Aristóteles escreve uma obra chamada Tópicos para estabelecer e descrever as regras e a filosofia envolvida nesse tipo de debate. A minha ideia, né, o fio condutor do livro, é mostrar quais são esses aspectos descritivos, os aspectos normativos desse tipo de debate, assim como a filosofia subjacente a ele. Aristóteles supõe que os debatedores têm um conhecimento relativamente profundo de lógica e de linguagem, mas ele nunca apresenta esses pressupostos de modo muito explícito, e a minha ideia no livro é tentar trazer esses esforços à tona. Mas eu vou falar sobre o Albert Camus, um pensador em tempos sombrios. Esse é um livro que foi publicado há 11 anos, em 2014, pela Edufo. Ele parte da segunda parte da minha tese de doutorado, e aí eu faço uma reavaliação dessa tese, que é uma tese sobre Hannah Arendt, Albert Camus, com outros dobramentos, e eu foco só no Camus por um motivo. Eu vou trabalhar o Camus político, que o Albert Camus, ele é um argelino, radicado na França, um filósofo do século XX, e que tem um trabalho muito profícuo em política. Todavia, tanto no Brasil quanto na França, onde ele é muito lido, estudado, ele é prêmio Nobel, a parte política do Camus fica um pouco engolfada. Então eu tento trazer as questões políticas desse autor, em especial nos escritos dele nos jornais da época da resistência francesa, no Combat. Um livro muito específico, que é o Lettres d'un ami allemand, que são as cartas a um suposto amigo alemão. O revoltado de Camus é aquele que diz não, mas nunca de renúncia, pois ele recusa aquilo que minimiza a sua condição de humano. Publiquei pela Edufo 3 coletâneas de estudos sobre a obra e o pensamento do filósofo italiano do século XVIII, Gian Battista Vico. Esse trabalho, essas publicações que saíram pela Edufo, elas se enquadram, fazem parte
das atividades de um dos grupos de estudo da universidade, do Instituto de Filosofia, né, o único no Brasil, atualmente, né, um dos únicos na América, dedicado à obra desse pensador.